Deputado Bruno Souza, está presente? Ainda não. O deputado José Milton Schaeffer justificou a ausência, não participará da reunião. Deputado Márcio Machado, presente. Deputado Milton Alves, presente. Deputado Sargento Lima também justifica a ausência no dia de hoje, não participará da reunião. E deputado Vonley Weber. Presente. Nós estamos, no momento, com 6 deputados presentes, então há quórum regimental para iniciarmos a reunião. E, havendo quórum regimental, dou por aberta a reunião da comissão especial criada pelo Decreto Legislativo de número 18.332. Os senhores deputados, igualmente, receberam em seus respectivos gabinetes cópia da ata da 3ª reunião ordinária da comissão especial de 8 de abril, do dia 29 de abril. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os senhores deputados concordam, permaneçam como se encontram aprovado. Já mencionei que o deputado Sargento Lima e o deputado José Milton não participarão da reunião. Os senhores deputados receberam também cópia do expediente e também da ordem do dia. Vou pedir à assessoria, vou fazer a leitura. Nós recebemos um ofício, aliás, o presidente da Casa recebeu o ofício das 3 potências da maçonaria de Santa Catarina, assinado pelo grão-mestre Altair Salésio Rodrigues, do GOB, Flávio Rogério Graff, do GLSC, grão-mestre, e também do senhor Rubens Ricardo França, grão-mestre do GOSC. Então, solicito à assessoria que digitalize e encaminhe cópia aos senhores deputados. Também recebemos ofício de número 273/2020, de 18 de abril, do até então secretário Elton de Souza Zeferino, informando que realizou um importante trabalho na estruturação dos leitos de UTI em Santa Catarina. E ele faz um quadro aqui, apresenta um quadro, também peço à assessoria que digitalize e encaminhe aos senhores deputados. Da mesma forma, recebemos o ofício do Tribunal de Contas, em resposta ao ofício encaminhado pelo presidente Júlio Garcia, solicitando que colocasse 2 servidores do Tribunal de Contas à disposição desta comissão. E são os seguintes servidores: Marcelo de Almeida Sarquis e Moisés Ruengen, diretor um é o auditor de controle externo e o outro é o diretor da Diretoria de Contas do Governo. Esses 2 excelentes servidores vêm prestar importante serviço na comissão especial, vêm assessorar, junto com o Romualdo, que já está à disposição da comissão. Também peço à assessoria que encaminhe cópia. Também recebemos ofício da Associação Empresarial de Coronel Freitas. Também solicito à assessoria que faça a digitalização e também encaminhe os senhores deputados. Da mesma forma, comunico que recebemos também ofício do deputado Coronel Mocelin, também no sentido de apresentando situações, pedidos e sugestões que chegaram informalmente ao gabinete de Sua Excelência. Também peço para digitalizar e remeter aos senhores deputados. Senhores deputados, vamos então... Isso de ordem, presidente. Deputado Bruno está no ar, deputado Bruno? É isso? Sim. Deputado Bruno, com a palavra. Faz favor. Pela ordem, deputado Bruno, com a palavra. Queria apenas confirmar minha presença, presidente, só que eu cheguei 5 minutinhos atrasado. Também presente, deputado Bruno Souza. Então, temos 7 deputados presentes. Senhores deputados, vamos para a ordem do dia. A ordem do dia ficou para deliberarmos no dia de hoje a sugestão, e já está na instrução normativa como sugestão, a inclusão do artigo 8º
O deputado Bruno tinha feito a sugestão e partimos para essa... Não, o deputado Bruno fez outra sugestão, depois nós vamos tocar lá. Eu fiz menção na reunião passada e, por sugestão de alguns deputados, foi remetido para cada um dos gabinetes e ficamos de deliberar no dia de hoje. O que trata, se for aprovado, a inclusão do artigo 8º na instrução normativa número 001, diz o caput do artigo 8º. A Secretaria de Estado da Fazenda, detentora e responsável pela gestão das bases de dados do Sistema de Gestão Fiscal e Planejamento, SIGEF, de Administração Tributária, SAT, e de Informações de Custos, conforme estabelece o inciso 7 do artigo 36 da Lei Complementar 741, de 12 de junho de 2019, disponibilizará seus dados em plataforma governamental única, a fim de que sejam compartilhados com a comissão especial estabelecida por essa instrução normativa. Parágrafo 1º. Os dados deverão ser disponibilizados de forma pormenorizada, automática, padronizada e homologada por meio de via do banco de dados do sistema citado no caput com os respectivos dicionários de dados. Parágrafo 2º. É de responsabilidade da Secretaria de Estado da Fazenda validar a homologação e garantir a integridade desses dados. Terceiro, fica vedado aos gestores o estabelecimento de políticas ou operações que impeçam, limitem ou dificultem o compartilhamento dos dados, assim como a sua omissão. Então, essa é a sugestão, senhores deputados, para a inclusão desse artigo 8º na instrução normativa já aprovada por esta comissão de número 001 de 24 de abril de 2020. Abro a discussão. Em discussão, senhores deputados, a sugestão apresentada. Senhores deputados, não havendo quem queira discutir, vou colocar em votação. Os senhores deputados concordam, permaneçam como se encontram. Está aprovada a inclusão do artigo 8º à instrução normativa de número 001/2020. Peço à assessoria que faça a devida publicação. Senhores deputados, deputada Luciana Caminati, pela ordem. Por gentileza, senhora. Excelência, com a palavra. Presidente, quero cumprimentá-lo, todos os colegas e também a deputada Ada. Eu apresentei ainda na outra reunião da Comissão de Fiscalização um ofício endereçado a esta comissão, ele não foi lido na outra reunião e eu gostaria de incluir na pauta, porque são 16 questionamentos em função do caso específico dos respiradores. Cadê o documento, deputado? Deputada Luciana Caminati, na verdade, nós repassamos para a assessoria para fazer a distribuição de deliberação. Estamos com certa dificuldade, é verdade, nós reconhecemos. Amanhã nós vamos ter uma reunião também com os servidores do Tribunal de Contas do Estado para fazer essa operacionalização. Mas, se Vossa Excelência deseja que seja colocado em discussão e votação, não há problema algum, até porque também nós já distribuímos para todos os senhores deputados. Toda a documentação que chega a esta documentação é distribuída para todos os deputados. Né? Solicitei à assessoria que fizesse essa distribuição. Vossa Excelência deseja que eu faça a leitura do documento? Eu gostaria, presidente, porque eu entendo que as 16 questões resumem as angústias que o parlamento quer respostas e também a sociedade catarinense. A Vossa Excelência, por acaso, tem o documento em mãos? Tenho. Se Vossa Excelência desejar fazer, já que a sua autoria fazer a leitura, eu fico grato. Ok, posso fazer, presidente. Então, faça a leitura, por gentileza, deputada Luciana Caminati. Então, senhor deputado, Florianópolis, 29 de abril, deu uma falha. Perante a necessidade de apuração de possíveis irregularidades relacionadas à dispensa de licitação 754 de 2020, realizada pela Secretaria de Estado da Saúde, que resultou na contratação da empresa Veigamed Material Médico e Hospitalar Eireli, tendo por objeto a aquisição de 200 respiradores pulmonares ao custo total de R$ 33 milhões, tais indícios demandam a prontação desta comissão especial, diante dos quais urge ação por parte deste Poder Legislativo. Considerando que na apuração realizada pela reportagem The Intercept, há evidente ameaça de lesão,
consubstanciada no risco de apresentar graves danos à sociedade catarinense, bem como evidente risco à saúde pública diante da emergência da pandemia da Covid-19, diante da inexecução do objeto, venho requerer que esta comissão especial envie, por meio de ofícios da comissão com o mesmo conteúdo, ao secretário da Fazenda, ao chefe da Casa Civil e da Saúde, os seguintes questionamentos com solicitação de documentos. Primeiro, devido às supostas irregularidades descritas na dispensa de licitação 754, realizada pela Secretaria de Estado da Saúde, que resultou na contratação da empresa Veiga Med Material Médico e Hospitalar Eireli, tendo por objeto a aquisição de 200 respiradores pulmonares ao custo de 33 milhões de reais, requer esta deputada cópia da publicação da dispensa de licitação 754/2020, publicada no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina. Se a resposta para a questão anterior for que não ocorreu a publicação no Diário Oficial do Estado, gostaria de saber qual foi o embasamento legal para isso. Terceiro, em face da necessidade de apuração de possíveis irregularidades relacionadas à dispensa de licitação 754/2020, requer essa deputada cópia da nota fiscal de pagamento fornecida pela empresa Veiga Med Material Médico e Hospitalar Eireli ao governo do Estado. Quarto, quais foram os meios legais utilizados para a cotação de preços de aquisição e o motivo jurídico e econômico para a escolha da contratação da empresa Veiga Med Material Médico e Hospitalar Eireli para aquisição de 200 respiradores pulmonares. Quinto, houve uma busca por outro orçamento, menor preço e outras empresas no mercado para fins de aquisição de 200 respiradores pulmonares. Sexto, por que não foi feito o modelo de pregão eletrônico com prazos reduzidos para aquisição dos respiradores? Sétimo, por que não foi utilizado o modelo de ata de registro de preços, modelo que consta nas orientações do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, como juridicamente viável para ser utilizado para aquisição de respiradores? Oitavo, qual o critério para a inclusão dos outros 2 orçamentos e como a Secretaria de Estado da Saúde chegou aos 2 fornecedores que fizeram a cotação? Nono, o que justifica o governo do Estado ter efetuado o pagamento antecipado em 2 parcelas, 16,5 milhões da fonte 300 e 16,5 milhões da fonte 100, os 33 milhões de reais acertados com a empresa Veiga Med Eireli, já que o pagamento só deveria ser realizado quando os respiradores fossem entregues? Décimo, houve a transferência de recursos, já que foram emitidas 2 notas de empenho e o portal de transparência discrimina o valor de 33 milhões como pagamento ao fornecedor? 11º, qual o critério de seleção dos fornecedores aptos a entregar o equipamento, já que se trata de uma firma de pequeno porte que assumiu um contrato de 33 milhões de reais? 12º, houve algum critério de qualificação técnica pela Secretaria de Estado da Saúde na contratação da empresa Veiga Med? 13º, a empresa contratada pela Secretaria de Estado da Saúde cumpriu todos os critérios de regularidade na legislação vigente? 14º, Secretaria de Estado da Saúde, ao contratar a empresa Veiga Med, consultou o cadastro de empresas idôneas e suspensas? 15º, o fornecedor cita manifestação de preferência do secretário de Estado da Saúde pela aquisição do modelo Shangri-La 510S, na primeira peça da contranotificação. Em qual documento o secretário faz essa indicação? E, por último, considerando que o vendedor trocou o aparelho sem consultar o poder público, sendo que o mesmo poderá ser descartado e que os equipamentos só devem chegar com 2 meses de atraso, quais os meios jurídicos e econômicos que o governo do Estado irá tomar para reaver os 33 milhões pagos antecipadamente? Então, presidente, este é o documento que eu fiz a Vossa Excelência. Quero apenas mencionar que algumas questões nessas 2 semanas já foram, aliás, da semana passada para cá, já foram inclusive noticiadas, informadas, sofreram alterações. No entanto, esse é um documento oficial e que ele precisa ser respondido do ponto de vista
oficial, institucional, pelos responsáveis, como eu falei, Casa Civil, Fazenda e Secretaria de Estado da Saúde. Por isso, eu peço a aprovação dos nobres colegas deputados e deputadas. Senhora deputada, eu consulto Vossa Excelência. Se a senhora, se for aprovado esse documento de Vossa Excelência, que remeta à Secretaria de Estado de Saúde via ofício desta comissão ou via pedido de informação. Se é via ofício desta comissão, a comissão faz direto para a Secretaria de Estado da Saúde. Se for via pedido de informação, tem que ser aprovado o pedido de informação no plenário desta Casa. Vossa Excelência. Não, presidente, eu quero, inclusive, presidente, destacar que eu entendo que a nossa comissão precisa ser mais fortalecida. Sim, então, eu entendo e eu defendo que a nossa comissão seja a responsável por enviar e acolher essa resposta, que pode, obviamente, depois ser divulgada pelo plenário. Ok. Então, senhores deputados, eu quero propor a Vossas Excelências uma inversão de pauta, porque na semana passada nós tocamos na questão do prazo de respostas, que, infelizmente, a Constituição estadual, e o regimento repicou somente aquilo que diz a Constituição, trata de 30 dias. E o governo, mesmo assim, não tem respondido, ou se quando responde, responde superficialmente. Surgiu a ideia também, até porque o deputado Bruno fez a sugestão, e está aqui ainda, ele sugere que seja colocado na instrução normativa a redação do artigo 197 do regimento, e foi tema realmente de uma discussão na reunião passada, né? E eu propus a proposição, a elaboração de uma PEC para ser incluída nas disposições constitucionais transitórias da nossa Constituição Estadual, para enquanto durar o estado de pandemia, ou seja, de calamidade pública de Santa Catarina, no caso de pedido de informação da Comissão Especial, ela seja respondida em até 48 horas, 72 horas e não em 30 dias, né? Fiquei de consultar o senhor presidente da Casa, o que eu fiz. Falei com o presidente e o presidente não se opõe, até achou boa a ideia de nós colocarmos na disposição constitucionais transitórias um artigo onde obriga o Estado que, em período de calamidade pública e instalada a comissão no âmbito interno da Assembleia Legislativa, os pedidos da condição da comissão elaborar pedidos de informação, serem encaminhados pedidos de informação sem que vá a plenário e vai direto ao órgão para poder ser respondido em pouco tempo. Então, essa é a discussão que temos que ter agora, para, em tomada, se tomarmos uma decisão positiva, encaminhar, elaborar uma minuta de proposta de emenda constitucional para que a mesa diretora da Casa possa fazer o devido encaminhamento e, se possível, aprovar essa emenda constitucional em uma semana. Se isso for efetivamente tratado, não tenho dúvida de que nós vamos dar uma boa acelerada na tramitação dos nossos projetos, dos nossos processos internos nesta comissão. Então, senhores deputados, senhora deputada Luciana Carminati, deputada Ada de Luca e demais senhores deputados, é importante nós discutirmos e tomarmos uma decisão. Ou nós acolhemos a sugestão de colocar na instrução normativa a redação do artigo 197, em que dá condição de nós obtivermos as respostas em 30 dias, e aí não temos o poder de fazer o pedido de informação, ou seja, podemos encaminhar para o plenário que aprova, ou então os encaminhamentos têm que ser via ofício. Então, Vossas Excelências é que vão discutir e vão decidir, e vou cumprir a decisão de Vossas Excelências. Eu abro a discussão da matéria. Deputado Milton Alves, por primeiro. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, eu acho que isso é imprescindível. O governo não responde absolutamente nada. Aquela oitiva que nós fizemos dos 2 secretários em plenário da Casa já se faz 3 semanas agora e ainda não temos resposta. Nós mandamos ofício que consensamos entre nós deputados ao final, mandamos ofício para os 2 secretários. Nenhum dos 2 respondeu absolutamente nada. Então, é imperativo que a gente aprove essa alteração constitucional, né? E para que o Estado nos forneça informações. Poxa, está escondendo tudo.
Está escondendo tudo e daí aparecem essas lambanças que a gente está vendo aí. Então, a nossa comissão, para que ela possa, de fato, trabalhar, nós precisamos de respostas e acesso a documentações. Por isso, presidente, é fundamental que a gente aprove isso. Eu acho que o prazo de 5 dias é mais do que suficiente para qualquer informação que nós precisamos aqui, o Estado possa nos fornecer. Então, tenho o nosso voto favorável, senhor presidente. Deputado Bruno Souza. Presidente, da mesma forma, concordo com o deputado que me antecede, porque só eu já notifiquei extrajudicialmente mais 2 secretários, porque realmente esse governo ele não entende a importância do parlamento e a função do parlamento de fiscalizar. E se essa comissão não tiver essa competência, não tiver também o poder de coerção também, quando não é atendido um pedido nosso de informação, a gente perde muito da nossa função. Então, esse governo tem que aprender a respeitar o parlamento e nos fornecer as informações necessárias para que a gente possa fazer o nosso trabalho de fiscalização. Por isso, meu voto é com certeza sim. Deputado Márcio Machado, como se manifesta Vossa Excelência? Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, deputados, de fato, nós precisamos que a Assembleia seja respeitada numa das funções mais importantes do Poder Legislativo, que é a função de fiscalização, ainda mais nesse momento tão instável que nós estamos vivendo. Então, o meu voto é favorável, sim, presidente. Deputada Luciane Caminati, solicitou a palavra. Sim, eu quero me manifestar. Quero dizer, presidente, que não se trata apenas de ser importante, é constitucional. É um princípio da administração pública, a publicidade de todos os atos, né, a transparência e também pela lei de acesso à informação, todo cidadão brasileiro tem acesso. O que nós estamos vivenciando nesse momento é algo atípico e, portanto, os prazos regimentais que valem antes da pandemia não podem valer durante esse momento que tudo é muito rápido e a gente precisa correr contra o tempo. Então, eu sou favorável, acho que é mais do que urgente para que a gente tenha todas as informações necessárias para fazer os julgamentos de forma adequada, né, de forma justa, equilibrada e, ao mesmo tempo, propor saídas para esse Estado. Deputada Ada de Luca, como se manifesta Vossa Excelência? Deputada Ada de Luca. Deputado Vonei Weber, como se manifesta Vossa Excelência? Deputado Vonei, pode falar. As coisas acontecem de forma muito rápida agora. As decisões, elas têm que ser tomadas de forma responsável, mas para isso nós precisamos ter conhecimento de que o governo está fazendo. Então, as informações elas são importantíssimas e quando elas demoram, elas vêm a atrapalhar, inclusive, o nosso trabalho e dessa comissão que é de fiscalizar. Então, eu me manifesto aqui de forma favorável também a essa alteração. Também é favorável, deputado Vonei. Agora, a deputada Ada de Luca, como se manifesta, Vossa Excelência? Presidente, super favorável a decisão. É que eu tenho me afastado. Deputado Felipe Estevão, Vossa Excelência que recebi a comunicação, Vossa Excelência substitui o deputado Sargento Lima na reunião de hoje. Como se manifesta Vossa Excelência? Manifesto favorável. O ano passado já verbalizávamos que, diz o velho ditado, sucesso é relacionamento. Um governo que não se relaciona, a cada dia encastelado dentro de uma agronômica, não tem informações, o Estado a cada dia mais acalorado, vem virando uma bola de neve. Então, hiper mega favorável e parabenizo a toda a comissão. Então, senhores deputados, encerrada a discussão e também já antecipadamente os senhores deputados já se manifestaram pela elaboração da minuta de uma proposta de emenda à Constituição, inserindo o artigo nas disposições constitucionais transitórias da nossa Constituição, fica aprovada. Deputado Bruno Souza, eu só queria fazer uma sugestão para que
que essa emenda constitucional, ao invés de propor essa emenda como disposição transitória, quem sabe algo que seja aplicável também para as futuras calamidades, né? Então, que a gente possa também fazer algo que perdure e fique, né? Então, uma mudança institucional para as próximas calamidades. Então, se é para deixar permanentemente na Constituição, ela não pode ser inserida nas disposições constitucionais transitórias, e sim criar um parágrafo no artigo que trata do prazo de até 30 dias para as respostas dos pedidos de informação. Mas vamos fazer o seguinte, vou levar a situação à mesa diretora, ao senhor presidente, pela deputada Ada de Lucas. 30 dias não é muito, não? Sim, é muito, deputado, nós queremos encurtar. Hoje a Constituição Estadual, ela determina 30 dias. Se nós tratarmos de encurtar o prazo somente para esse processo em que estamos vivendo de calamidade pública, a inclusão de um artigo nas disposições constitucionais transitórias da Constituição Estadual. Agora, a sugestão do deputado Bruno é para que possa ficar permanentemente, ou seja, quando o Estado viver processos de calamidade pública, automaticamente a Assembleia cria a comissão especial e os prazos ficam reduzidos. E aí não se aplica isso nas disposições constitucionais transitórias, e sim no corpo principal da Constituição do Estado, que é criando um parágrafo ou um artigo novo na Constituição do Estado, onde já prevê que o prazo é de 30 dias. Faço o seguinte, se Vossas Excelências me permitirem, levo as duas sugestões ao presidente da Casa e o presidente examina na mesa diretora e, se possível, reunir os líderes para aprovação e levar à Comissão de Constituição e Justiça e depois, na semana que vem, a plenária. Se Vossas Excelências concordarem, deputado Vonei, deputado Márcio Machado, havendo a concordância de todos os senhores deputados, dou por encerrado esse assunto, como disse, levando ao conhecimento do presidente as duas sugestões. Ou transformar de forma permanente, quando ocorrer decretos de calamidade pública, ou colocar nas disposições constitucionais transitórias da nossa Constituição. Mas fica, de qualquer forma, aprovada nesta comissão a elaboração da minuta para o senhor presidente. Então, senhor deputado. Deputada Luciane Carminati, voltando ao tema principal de Vossa Excelência, eu pergunto a Vossa Excelência, está aprovado, vou botar em discussão o seu pedido. Em ser aprovado, aguardamos a aprovação da emenda constitucional, se assim for, e, imediatamente que for promulgada, fazer os pedidos de informação, já sob a égide do novo artigo da Constituição Estadual. Que Vossa Excelência deseja? Presidente, há prejuízo do ponto de vista dos prazos se nós enviarmos hoje, eu digo, ao ser aprovado, enviar imediatamente e depois aprovar a alteração constitucional? Vamos lá. Quero dar uma sugestão a Vossa Excelência. Vamos discutir o seu documento e, se aprovado for, elaboramos os ofícios e encaminhamos às Secretarias de Estado da Saúde. E, em sendo aprovada a proposta de emenda à Constituição, diminuindo o prazo, nós transformamos tudo em pedido de informação e reenviamos à Secretaria de Saúde. Ok, eu concordo, presidente. Concorda com essa sugestão? Concordo. Senhor presidente, deputado Milton Alves. Só uma questão de ordem. Assim como o pedido da deputada Luciane, que é necessária as respostas, nós também encaminhamos à comissão uma série de pedidos de informação, né? Talvez poderíamos adotar o mesmo princípio. Vossa Excelência quer o mesmo tratamento. Encaminhar todos, né? E fazendo a alteração constitucional, a gente faz com pedido. Transforma em pedido de informação. Para que eles não fiquem parados aí, a gente mande todos os pedidos que os parlamentares membros dessa comissão já encaminharam à comissão. Né? Se todos estiverem de acordo, acho que seria prudente para nós ganharmos tempo, então. Obrigado. Concordo com Vossa Excelência e vou mais além. Vamos fazer a compilação de todos os documentos de todos os senhores deputados e vamos fazer o ofício encaminhando ao secretário de Estado da Saúde ou a outros órgãos competentes, mas que tratam de coronavírus, de calamidade pública. Não é para uma outra secretaria que não tenha nada a ver com a calamidade pública. Estão de acordo, senhores deputados? Então, havendo concordância de todos os senhores deputados, vamos fazer a juntada de todos os documentos de todos os senhores deputados que estão pedindo solicitação de informação ou ofício. E, deputada Ada, quer a palavra?
Não, a deputada Ada não quer a palavra, chamou alguém. Então, senhor deputado, Maria. atendendo à solicitação da deputada Luciane Carminati e também com a sugestão do deputado Milton Abos, vamos juntar todos os documentos e fazer um encaminhamento, primeiramente via ofício, e se efetivamente for aprovada uma proposta de emenda constitucional, transformar tudo em pedido de informação. De acordo, senhor deputado? Então, está de acordo, todos estão de acordo. Senhor deputado, tem ainda mais uma sugestão do deputado Bruno, quanto à sugestão aditiva à instrução normativa. Quanto ao artigo 197, eu quero que já está resolvido. É isso, deputado Bruno? Vossa Excelência concorda? Concordo sim, presidente. Está. Concordo, sim. Deputado Bruno concorda. Deputado Bruno, tem o item 2 e o item 3. Eu vou passar para o item 3 direto, depois eu volto no 2. Quando Vossa Excelência propõe a adição do artigo 5A com a seguinte redação. A presente comissão, ao analisar medidas e proposições de combate ao Covid-19 ou aos impactos econômicos a isso relacionados, deverá observar, dentre outros aspectos. Inciso 1º, estimativa do impacto orçamentário e financeiro da medida. E segundo, medidas de compensação financeira suficiente a suportar a despesa criada. Deputado Bruno, quero justificar a Vossa Excelência que o que Vossa Excelência propõe, ela já consta da Lei de Responsabilidade Fiscal. É desnecessário nós colocarmos na instrução normativa. Peço a compreensão de Vossa Excelência, que aí a Lei de Responsabilidade Fiscal é muito maior e muito mais importante do que a nossa instrução normativa. Vossa Excelência concorda? Presidente, na verdade, a sugestão foi trazida para essa comissão, primeiro como uma forma de reforçar essa própria instrução da Lei de Responsabilidade Fiscal, e a outra porque a Lei de Responsabilidade Fiscal, há pouco tempo, ela teve uma decisão que foi um tanto quanto relativizada pelo ministro Alexandre de Moraes. Então, mas isso também não impede que nós façamos aqui uma exigência da comissão. Mas, enfim, não vou ser eu o motivo de nenhuma discórdia na comissão hoje, presidente. Então, o que os colegas decidirem, isso foi só para fazer uma sugestão para contribuir com o trabalho. Senhor deputado. Deputado Bruno, satisfeito então, deputado Bruno? O que a gente colocou lá... Sem problema, presidente, okay. Sem problema. Vamos ao item 2 da sugestão de Vossa Excelência, onde Vossa Excelência faz a previsão complementar aos incisos 10, 11 e 12 do artigo 5º da Instrução Normativa com a seguinte redação. Parágrafo único. O acompanhamento dos atos de gestão, estimativas e projeções ocorrerá mediante o conhecimento prévio de planejamento pelo Executivo quanto à aplicação dos recursos direcionados ao enfrentamento com Covid-19. Quero aqui mais uma vez justificar a Vossa Excelência, No meu entendimento, não cabe a esta comissão tomar conhecimento prévio da aplicação dos recursos. O que cabe a esta comissão, no meu entendimento, é a fiscalização da aplicação desses recursos, deputado Bruno. Razão pela qual a nossa assessoria indica que não é possível nós inserirmos essa sugestão na instrução normativa. Mas levo ao conhecimento de Vossa Excelência a minha fala para avaliação de Vossa Excelência. Na verdade, presidente, não seria uma fiscalização prévia, seria uma fiscalização justamente posterior, não seria uma fiscalização da aplicação dos recursos, ou melhor, não seria uma fiscalização anterior, seria uma fiscalização posterior. Isso é, fiscalizar se o governo, além de fazer as ações de combate, se ele está se preocupando com o Estado no que tange ao equilíbrio fiscal do nosso Estado, porque é muito fácil gastar, Mas eu quero saber o que esse governo também vai fazer para garantir que a gente tenha um Estado depois do governo, Porque eu não quero uma situação onde o governo acabe em 2022 e o Estado não possa continuar, Que a gente tenha um Estado quebrado. Então, a minha preocupação é só em relação a isso,
para que a gente traga junto, além da preocupação com o combate ao coronavírus, mas traga junto também a responsabilidade de se pensar um equilíbrio financeiro a longo prazo do Estado, para que a gente não perca agora a linha, saia gastando tudo, e essa comissão pode fazer esse papel de fiscalizar, ver se está também se preocupando com o contraponto, né? Tá, vamos gastar aqui, mas aonde que a gente vai também fazer uma contramedida para que a gente possa ter um Estado além do governo? Que avisa o executivo, mas isso aqui é para consumo do legislativo. Senhor deputado Bruno, a assessoria agora me traz informações mais precisas. O que Vossa Excelência, parte do que Vossa Excelência está colocando, já está na instrução normativa, aprovada a de número 001, que, deixa eu ver aqui, que está exatamente no artigo 5º, nos incisos 10, que diz o seguinte: acompanhar os atos de gestão e os contratos firmados. O 11, acompanhar as estimativas de parâmetros. O 12, projetar a evolução de variáveis fiscais. Enfim, né, o que Vossa Excelência está também querendo é que nós comunicamos com antecedência o Poder Executivo sobre as medidas que estamos tomando. Essa é a opinião da assessoria técnica da comissão, senhor deputado. Não tem problema, presidente. Enfim, não vou atrasar a reunião por isso, porque nós temos comissão logo mais. Eu vou avaliar a situação junto com a minha equipe e qualquer coisa eu volto a fazer uma sugestão na próxima reunião. Ok, senhor deputado. Agradeço a compreensão de Vossa Excelência, estamos à disposição. Senhor deputado, temos aqui agora ainda o ofício a ser encaminhado ao governador do Estado, solicitando o relatório quinzenal, né? Então nós vamos também emitir um ofício ao Procurador-Geral de Justiça solicitando a disposição de servidor, da mesma forma para o reitor da UDESC e também ao desembargador Ricardo Wesley do Tribunal de Justiça. Então esses são também expedientes que nós vamos também remeter aos senhores deputados. Encerrada a pauta, vou abrir a discussão dos fatos e acontecimentos. E vou me permitir iniciar essa discussão, senhores deputados. Em especial, a medida que foi tomada por esta comissão na quarta-feira passada, que foi com a aprovação do documento, do requerimento por unanimidade, solicitando o imediato afastamento do secretário Elton Zeferino, o que efetivamente aconteceu. O plenário aprovou e o secretário, no dia seguinte, pediu exoneração e se afastou. Mas quero aqui levar ao conhecimento de Vossa Excelência, se assim desejar, também peço para fazer a digitalização e mandar para Vossa Excelência o seguinte documento. Enquanto Santa Catarina comprou um respirador mecânico por R$ 165 mil cada um, eu recebi uma comunicação da Federação das Indústrias de Santa Catarina, que por intermédio do seu fundo de indústria, o presidente comprou, Mário César de Aguiar, a federação comprou 10 respiradores e está doando para o SUS de Santa Catarina. E, pasmem Vossas Excelências, os respiradores foram comprados agora igualmente no mês de abril, deputado Volney. A unidade, deputado Volney, do respirador comprado pela Federação das Indústrias tem um custo de R$ 65.667, mais R$ 1.000 de frete que chegará. Está aqui, senhores deputados, o documento da Federação das Indústrias que eu recebi. Então, é uma disparidade impressionante. E mais, os respiradores da Federação das Indústrias já chegaram. Os de Santa Catarina ainda não. Mas eu vou... Tem informação, presidente, deputado Volney? Pois não, deputado Volney. Tem informação da origem dos respiradores, de onde eles vieram? Foi comprado no Brasil de uma empresa... de São Paulo. Foi de uma empresa de São Paulo. Da Virpol, dona das marcas Consul e Brastemp. Veja só, é um absurdo. Realmente não houve, no meu entendimento, pesquisa nenhuma de mercado, de onde pudesse encontrar isso, é um preço, né?
Mesmo esses 65 mil já acho um absurdo. Um equipamento que você coloca embaixo do braço custar 65 mil reais, que derá 160 mil. Então é um absurdo essa situação. Senhores deputados, quero iniciar a minha fala tratando especificamente a entrevista coletiva, a entrevista que o ex-secretário Elton Zeferino concedeu a uma rede de televisão de nível estadual ontem pela manhã, e depois às 11 horas a entrevista coletiva do secretário da Administração Tática, do Controlador-Geral, o professor Felipe, e da secretária de Governança. Primeiro me ater no ex-secretário Elton Zeferino. Não disse nada com nada. Não disse como começou e como terminou. O que me chamou a atenção na entrevista do secretário Elton é que a única participação dele em todo esse processo foi o de ter autorizado a demanda, ou seja, o início do processo de licitação, que é a dispensa, tendo em vista que o valor é superior a 5 milhões de reais. Mais nada. Inclusive afirma de que não foi ele que fez o pagamento. Quero dizer a Vossas Excelências, o ordenador primário da Secretaria de Estado da Saúde, o ordenador primário da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, o ordenador primário da Secretaria de Estado da Casa Civil, o ordenador primário da Secretaria de Estado da Administração é o secretário de Estado. Existe o ordenador secundário, mas o ordenador primário é o secretário de Estado, não tenho dúvida. Ontem ainda conversei com o ex-secretário de Estado da Saúde e que em algumas vezes lá estive conversando com ele quando do exercício. Ontem ao telefone eu perguntei para ele, o senhor que foi secretário, quem efetivamente faz os pagamentos na secretaria? Ele me disse peremptoriamente, o secretário. Eu disse, eu lhe vi algumas vezes o senhor receber em seu gabinete o diretor ou o superintendente com uma relação, um quadro de todos os pagamentos. O que significava aquilo, senhor? Diz ele, era a relação dos pagamentos e ele tinha que trazer para mim assinar e para mim autorizar. E este procedimento continua até hoje, não é diferente. Portanto, o ex-secretário Elton Zeferino faltou com a verdade quando disse que ele só teve a participação de autorizar a licitação por causa do valor que era acima de 5 milhões de reais. E mais, quanto ao hospital de campanha, disse o ex-secretário de que quem estava fazendo a compra era a Secretaria de Defesa Civil e vai caber a esta comissão convidar depois, no futuro, o secretário da Defesa Civil para fazer o esclarecimento. Ao meu entendimento, ao meu juízo, primeiro, não teve a delegação de competência para a Defesa Civil fazer a licitação. E, aliás, o gestor do sistema de materiais e serviços do Governo do Estado é a Secretaria da Administração. Também não vi, no processo de dispensa de licitação da compra dos respiradores, a autorização de delegação por parte da Secretaria da Administração para que a Saúde pudesse fazer a licitação. Da mesma forma, não vejo delegação de competência para a Secretaria de Defesa Civil fazer a compra. E mais, como pode a Secretaria de Defesa Civil fazer uma licitação de uma compra de um hospital de campanha com recurso do SUS? Isso é impossível, também não pode acontecer, deputado Milton Lopes. Então, são questionamentos que eu quero trazer aqui a público. Mas também quero tratar um pouquinho acerca da entrevista coletiva das 11 horas do secretário de Taxa, do coordenador Felipe e da secretária. Quando ela, principalmente, invocou a medida provisória de número 926, de 20 de março de 2020, quando ela afirma que há previsão legal na medida provisória para se efetuar o pagamento antecipado. Se Vossas Excelências quiserem ler
a medida provisória 926, de 20 de março de 2020, não há qualquer previsão de pagamento antecipado. Não há. Com certeza absoluta. E vou mais além. Diz a medida provisória, em seu artigo 4e, nas contratações para aquisição de bens, serviços e insumos necessários ao enfrentamento de emergência de que trata esta lei, será admitida a apresentação do termo de referência simplificado ou de projeto básico simplificado. Parágrafo primeiro. O termo de referência simplificado ou do projeto básico simplificado a que se refere o caput conterá, vou direto no inciso 6º, estimativas de preços obtidos por meio de, no mínimo, um dos seguintes parâmetros. Portal de compras do Governo Federal. Tinha que ter observado o portal de compras do Governo Federal, o Governo do Estado não observou. Segundo, pesquisa publicada em mídia especializada, o que também não ocorreu. Sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, também não ocorreu. Contratações similares de outros entes públicos, o que também não ocorreu. Pesquisa realizada com os potenciais fornecedores e adequação orçamentária. Deputado Volney, é o que diz a medida provisória. Então, não tenho dúvida de que a previsão de pagamento antecipado não existe. Continua prevalecendo o que determina a Lei Federal 4320, de 17 de março de 1964, que eu já citei na reunião da semana passada. Então, senhor deputado, para simplificar e dar oportunidade de manifestação de vossas excelências, né? Realmente houve irresponsabilidade na feitura desta compra, que realmente vai trazer consequências drásticas para Santa Catarina. O que tem que ser feito é que o governador do Estado tem que efetivamente vir a público e ele pessoalmente explicar para o catarinense. Não no sentido de depois nós estar recriminando o governador, não é nesse sentido, não. O governador é a autoridade máxima de Santa Catarina e a ele cabe, neste momento, explicar tudo o que aconteceu, trazer a clareza, dar transparência em todo esse processo. Até porque, quero também trazer aos conhecimentos de Vossa Excelência, que o governo do Estado está comprando alguns modelos de máscara, já comprou. E um modelo de máscara que está custando o preço de R$16, deputada Ada, deputado Milton Alves, deputado Márcio Machado. Há 15 dias atrás... Sim, já li na reunião. Há 15 dias atrás, o mesmo modelo de máscara, eu pedi para a minha assessora tirar uma foto, nas lojas 1001, vou repetir, o governo pagou R$16 por um tipo de uma máscara, aqui com referência. A mesma máscara está aqui na etiqueta. Está aqui na etiqueta. R$3,60. Deputado Milton, na 1001, a minha assessora, ela tirou a fotografia da etiqueta do balcão dessa máscara. E mais, ao que me parece, também foi feito o pagamento antecipado dessa máscara. Então, nós temos muito trabalho, foi importante a aprovação para nós adentrarmos o SIGEF, que nós vamos na raiz do sistema, como também vai ser importante a aprovação da PEC para que possamos dar andamento de toda a demanda que nós vamos receber na comissão. Nós vamos ter, sim, muito trabalho. Mas a discussão, a palavra a Vossa Excelência. Deputado Milton pediu a palavra. Só vou fazer um adendo, senhor presidente, colegas deputados que participam dessa comissão. Quando Vossa Excelência disse que o governo deveria vir a público se explicar, ele não vai vir a público se explicar porque não tem explicação, não existe explicação. E eu quero lhe dar um adendo sobre a questão da Defesa Civil. O secretário Ailton foi tácito. Eu não fiz licitação para o hospital de campanha, não é decisão minha, é decisão da Defesa Civil, que fez um plano de contingência para isso. Quer dizer, apartou isso da atividade da saúde, como se fosse outra coisa. Dois mundos diferentes.
Pois agora eu quero lhe dizer, nós estamos falando aqui, deputado Marcos Vieira, em Secretaria de Estado da Defesa Civil. Não é mais Secretaria de Estado. Ela foi Secretaria de Estado. Hoje ela é um órgão de assessoramento direto ao governador do estado de Santa Catarina. É ele o responsável pelo hospital de campanha, mais ninguém. Não existe secretário da Defesa Civil, não existe, é um coordenador vinculado na reforma administrativa que nós votamos aqui, com o meu repúdio, na época, se Vossas Excelências lembram disso, né? De algo que foi construído para o bem dos catarinenses, e ela simplesmente hoje, ela é um órgão de assessoramento, está embaixo do braço direto do governador. Então, quem tem que responder é o governador, não é o secretário de Defesa Civil, que não existe. E agora eu queria lhe dar outra informação, senhor presidente, e nobres membros dessa comissão, para ver o tamanho do trabalho que nós temos pela frente. E que essa CPI vai ter pela frente, que é a CPI específica dos respiradores. Nós vimos na imprensa, é só pegar os jornais, a Fiesc, os poderes estavam articulando junto com a empresa Intelbras, daqui, da Grande Florianópolis, que se prontificou a fazer o processo de importação para o governo de Santa Catarina de 200 respiradores. Ao preço de R$65 mil, senhor presidente. Ao preço de R$65 mil, senhor presidente. E daí o governo primeiro disse que não tinha dinheiro. Daí o nosso presidente Júlio Garcia disse, olha, eu tenho dinheiro para repassar. Nós repassamos, outro poder repassa, e tenho dinheiro para fazer a compra. Sabe qual foi a alegação do governo, senhor presidente? Por que a Intelbras não trouxe os 200 respiradores por 65 mil? Porque o governo disse que ele não poderia pagar antecipado. E daí, como num passo de mágica, dias depois, compra de um atravessador do Rio de Janeiro, um atravessador, porque a Intelbras não iria ganhar nada, né? Se nós vamos fazer uma compra internacional, nós temos o maior polo de importação do Brasil instalado aqui em Santa Catarina. Qualquer um desses que tem os TTDs, que tem os regimes especiais para importação aqui, que fosse demandado pelo Estado de Santa Catarina, faria de bom grado essa intermediação, sem nenhuma vantagem, para trazer esses respiradores o mais rápido possível para Santa Catarina. Então, na hora de se trazer, sem atravessador, por R$13 milhões, 200 respiradores via a Intelbras, que nós devemos questionar o governo, né? Questionar todos os órgãos que se envolveram nisso, por que depois podia pagar antecipado para um atravessador e pagar 33 milhões? Então, senhor presidente, essa comissão precisa de agilidade, precisa de rapidez nas respostas, porque as coisas continuam acontecendo e o governo continua sem ser transparente, sem dar nenhuma explicação. Quando terminou o processo daquele famigerado hospital de campanha lá de Itajaí, que não precisaria, era só colocar os leitos lá no Marieta, no Ruth Cardoso e no Santa Inês, que já resolvia os 100 leitos necessários para lá, de forma muito mais econômica, assim como em todas as regiões, os hospitais e o povo, que dizem que nós vamos ter um surto da doença, mas não chegou leitos e respiradores em região nenhuma de Santa Catarina. E eu disse outro dia, numa entrevista numa rádio, se chegar aumentar a procura por leitos de UTI, e o governo de Santa Catarina ainda não tiver feito nada, ele será responsável por essas mortes. Isso é crime hediondo, porque ele não fez o dever de casa e poderia ter feito. Está aí esse exemplo da Intelbras, que nós também nessa comissão devemos ir atrás dessas informações. Então, eu queria trazer isso, senhor presidente, com muita tristeza e preocupação, porque depois que aquele hospital foi cancelado, o próprio governador disse numa das lives dele que iriam fazer
10 hospitais de campanha. E se não era o secretário Elton que respondia e não queria os hospitais de campanha, então era a decisão do governador, porque não existe secretário da Defesa Civil. O chefe da Defesa Civil é subordinado diretamente ao governador de Santa Catarina. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Senhores deputados, pelo que vejo, não há mais manifestação, até porque às 15 horas começa a sessão plenária e a assessoria tem que preparar o plenário. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, dou por encerrada a presente reunião, já deixando outra convocada, talvez para segunda-feira, para tratarmos aí sim, deliberar outras coisas mais importantes. Muito obrigado pela participação de todos. Muito obrigado.